Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos, cada ouvinte do culto em casa. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, quero estar lendo com os irmãos lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meus irmãos, Pedro aqui procura ser generoso ao perguntar se 7 vezes que se deve perdoar. Ao que Jesus, porém, afirma 70 vezes 7, ou seja, sem limites. O problema, no entanto, está na nossa incapacidade. Temos dificuldade de perdoar, muitas vezes até pela primeira vez. E Jesus nos diz para perdoarmos sem limite. E o exemplo vem do próprio Jesus, que apesar de ser crucificado, suplica: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Que possamos, nesta noite, entender o valor do perdão, que resulta em gratidão e alegria. Que o Espírito Santo de Deus possa agir em nós e por meio de nós. Então o ato de perdoar será algo natural na nossa vida como filhos de Deus. Glória a Deus. Augusto Cury fala sobre o perdão. Ele diz: a primeira pessoa a se beneficiar do perdão é aquele que perdoa e não aquele que é perdoado. Quando você perdoa, você alivia a emoção, o peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e de autopunição. E ele ainda diz mais: o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Glória a Deus. Então, essa é a palavra que eu deixo na palavra introdutória. Estaremos louvando e logo após a missionária Regina Farjado vai estar ministrando aos nossos corações uma palavra sobre o perdão. Eu quis iniciar o nosso culto falando também sobre o perdão porque é algo tão importante e a missionária Regina estará falando agora com mais detalhes acerca do perdão. Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa estar falando e agindo em nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Aleluia. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Boa noite a todos, aqui é a irmã Regina Fajardo e eu tenho uma mensagem para deixar para vocês aqui nesta noite, que é um tema muito difícil de nós concluirmos, né? De nós praticarmos, aliás, que se chama o perdão. O perdão, vou deixar o versículo bíblico para vocês, que está em Mateus 6, 14 e 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o título é Perdão, que é um chá amargo, mas que cura. Dizem que tudo que é amargo cura, né? Então, é um chá amargo que cura. E liberar perdão, meus queridos, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque realmente não é. Mas é necessário, caso nós queiramos entrar no reino de Deus, ele se faz necessário. E ele é possível
com a ajuda do Espírito Santo. Praticar perdão é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então, o que vem a ser o perdão? O perdão é um indulto, é se livrar de uma culpa, é lembrar do ocorrido, lembrar do acontecimento sem sentir dor. Quando nós lembramos, mas aquilo ainda fica no nosso coração, alguma coisa, nós sentimos uma tristeza, um rancor, uma raiva, isso você pode dizer que, eu perdoei, mas você não perdoou, né? Então, é lembrar do ocorrido sem sentir dor nenhuma. Por que devemos perdoar? Porque, como disse ali no versículo bíblico, se nós não perdoarmos, Deus não pode nos perdoar, né? Em Mateus 18, 21 a 25, tem lá a palavra do credor incompassível, que um servo devia ao seu senhor uma quantia em dinheiro, né? E o servo o senhor foi pedir a ele que pagasse aquela dívida. E ele disse que não tinha o dinheiro, que se ele podia, né, protelar, deixar para depois. E assim, o senhor deste servo perdoou aquela dívida. Ele nem protelou, ele perdoou. E ele, saindo dali, encontrou com um conservo, quer dizer, uma pessoa que estava abaixo dele, trabalhava para ele, este servo, que também estava na mesma situação em relação a ele. E o que ele falou? Me paga o que você me deve. E ele falou, eu não tenho. Você pode deixar para depois. Eu estou falando nas nossas palavras aqui coloquiais, né? Porque lá na Bíblia está falando com as palavras tudo direitinho e tal. Mas o sentido aqui é o mesmo. Eu estou contando do meu jeito, né? E ele disse, eu não tenho. Aí ele falou, o que ele fez? Ele não perdoou a dívida, ainda, né? Encerrou ele lá na prisão e tal. E quando o senhor dele veio a saber dessa história, foi falar com ele, entendeu? Porque eu perdoei você uma dívida muito, muito maior do que a que o seu conservo te devia. A dívida do seu conservo era pequena e você não perdoou. Você entregou ele na mão dos verdugos, portanto, você vai ser entregue na mão dos verdugos. Então, ele foi, né, encerrado, a palavra de Deus diz lá, em 18, 21 a 25, que ele foi encerrado ali na cela por causa disso. Então, é a mesma coisa que Jesus estava querendo dizer o quê? Simplificando. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, né? Diz aqui no versículo 34, diz assim, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Esse servo que não teve compaixão com o conservo. Então, e quem são estes verdugos? Verdugos são carrascos. Eles tornavam a vida do prisioneiro muito mais amarga do que já era amarga, então eles tornavam a vida da pessoa muito mais amarga. Dizem que usavam uma vara ou um chicote e eles espancavam diariamente aquelas pessoas que estavam ali presas, né? Considerados criminosos na época, né? Então, verdugos é a mesma coisa que atormentadores. Se nós não perdoamos, nós ficamos na mão dos atormentadores, dos verdugos.
Porque aquela culpa está ali na nossa mente o tempo todo. A gente não consegue esquecer. A gente sabe que tem que perdoar, mas não consegue perdoar, mas não perdoa. Então aquilo ali fica martelando na nossa mente. E só como observação, nós temos vários tipos, né, de verdugos. Os verdugos emocionais. A pessoa tem uma vida amarga, fechada, desconfiada, né? Sofre na área das emoções. Temos os verdugos físicos, que são as enfermidades, atacam o nosso físico. Os verdugos também espirituais, que eles causam uma relação obstruída com Deus, né? Então nós temos mais ou menos 3 tipos de verdugos: os emocionais, que agem na área emocional, os verdugos físicos e os verdugos espirituais. Está em Mateus 5, 23 e 24. Perdoar também é uma ordenança de Deus, é uma obediência a Deus. Nós temos que estar em obediência ao nosso Deus, porque se Ele fala que é para a gente perdoar, nós devemos perdoar. Perdoar é fazer a vontade de Deus, quer dizer, obedecendo ao Senhor. Jesus sofreu por causa do ato de obedecer a Deus. Porque lá em Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer, né? Por quê? Ele aceitou aquela morte de cruz, que já estava, né, ali predestinada para ele, para cumprir as escrituras, para que nós viéssemos ser salvos. E a quem nós devemos perdoar? Aí é que é, né? A quem devemos perdoar? Perdoar a todos, inclusive aos nossos inimigos e perseguidores. Mas você vai dizer, mas irmã Regina, é muito difícil perdoar um inimigo, perdoar uma pessoa que está me perseguindo, perdoar uma pessoa que me deseja só mal, uma pessoa que fez uma destruição na minha vida, muitas vezes na área do casamento, esposa, e a gente tem que perdoar. Porque, como voltando um pouquinho aqui atrás, perdoar é uma ordenança, é uma ordem de Deus, né? Porque em Mateus 5:46 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Então, quer dizer o seguinte: se você perdoar que você ama, que galardão tereis? Você tem que perdoar a todos, os que você ama e os que você não ama, aqueles que são seus amigos e aqueles que são seus inimigos, aqueles que não te perseguem, mas aqueles também que te perseguem. É difícil, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, vendo que perdoar é uma ordenança de Deus, nós temos que obedecer. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão, sendo o maior deles o exemplo de Jesus, não é? Jesus, naquela cruz, pedindo a Deus, ao Pai: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que Jesus passou. Estevão, também inspirado por Jesus, nos últimos momentos da vida dele, enquanto ele era apedrejado, ele orou e pediu a Deus que recebesse o seu espírito, e pediu a Deus também que perdoasse
os seus assassinos. A palavra de Deus também diz que devemos perdoar aos que nos maltratam. Muitas vezes nós sofremos maltratos na área emocional, na área psicológica, na área física, mas nós devemos perdoar essas pessoas que nos maltratam. Está relatado lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 19 ao 20. No 19 diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Que são agravos? Afrontas, ofensas, padecendo injustamente. Por quê? Por causa da consciência para com Deus. E no 20, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então, por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque não tinha importância nenhuma. Você pecou, então tá. Então o pecador tem que receber a sua condenação. Ser esbofeteado, né, como era naquela época, sofrer, né? Mas, e aquele que faz o bem como Jesus, que só fez o bem? Foi afligido, passou por tudo aquilo, aquela morte de cruz, aquele sofrimento da via crucis. Mas porque isso era agradável a Deus, porque Deus tinha o predestinado para isso. Para que Ele morresse em nosso favor, com morte de cruz, né? Recebendo todos os nossos pecados sobre Ele. Então, relatando aqui essa primeira parte, nós ficamos por aqui e vamos dar continuidade na nossa segunda parte aqui dessa pregação, deste ensinamento, né? Venha ser um ensinamento para nós sobre o perdão. Passando para a segunda parte, sobre o perdão, o chá amargo que cura, nós já falamos que o perdão é ordenança, que se nós não perdoarmos, o Senhor também não pode nos perdoar, que quando nós não perdoamos, nós somos entregues aos verdugos. E aqui na segunda parte desse ensinamento, diz assim, o que a falta de perdão nos causa? Bom, ela nos causa bloqueio espiritual com Deus, como nós já vimos no versículo-chave, que é o Mateus 6, 14 e 15, o qual diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E também temos o bloqueio espiritual com Deus, né? Como eu disse aqui. Um exemplo na área do casamento, o 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, né, com suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Como as orações são impedidas? Muitas vezes quando existe mágoa, rancor, ressentimentos, ódio. Então tem que haver perdão, né? Os cônjuges têm que se perdoarem
né? O cônjuge que ofendeu tem que pedir perdão ao ofensor, ao que foi ofendido, para que haja entendimento entre eles, como diz aqui em 1 Pedro 3,7. Porque senão nem as orações o Senhor recebe. As orações serão impedidas. Então aí há o bloqueio espiritual com Deus. E outra coisa, o Senhor nem recebe, Deus nem recebe as nossas ofertas. Na área de oferta também, como diz em Mateus 5, 23, 24, a qual diz, Mateus 5, 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, nem a oferta o Senhor vai receber, se nós não praticarmos o perdão. Se houver algum ressentimento, algum problema entre irmãos, tem que pedir perdão. E que é uma mágoa? Mágoa significa uma água má, uma água impura, suja. Como se a pessoa estivesse guardando dentro de si uma água ruim, uma água contaminada, que venha causar enfermidades. Enfermidades como ódio, ressentimento, rancor, que vai gerar outras enfermidades no físico, como já dissemos, na alma, né? Entrega aos verdugos. Em Hebreus 12, 15, diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, mais uma vez, precisamos perdoar. Não podemos ficar com raízes de amargura, rancor, que aquilo vai criar uma raiz em nós. E aquilo ali pode perpetuar, durar muito tempo. Enquanto nós não perdoarmos, muitas enfermidades são saradas, a gente fica curado depois que a gente perdoa as pessoas. Tem até um livro que eu li uma vez, muito bom, Perdão, o segredo da cura total. Excelente livro, quem puder adquirir, eu não me lembro o autor, mas pelo nome, chegando na livraria perguntando, consegue. É um livro maravilhoso, chama Perdão, vírgula, o segredo da cura total. Agora, meus irmãos, o perdão também pode ser falso, sabia? O que é falso perdão? É quando a pessoa pensa que perdoou, mas não perdoou. Ela sempre intenta no coração a vingança. Ela fica maquinando o mal, fica maquinando a vingança. Ah, mas quando eu puder, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou jogar na cara do fulano o que ele me fez e tal e tal. Porque a nossa natureza humana, ela é de revidar, é da nossa natureza humana. E o perdão é o contrário, é de deixar o outro livre. Só é possível perdoar quando nós buscamos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos que buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para nos ajudar a perdoar. Porque, como eu disse no princípio da palavra, é difícil, é difícil. Muitas pessoas acham que perdoaram, mas não perdoaram. Porque lembra do fato, como eu disse lá na primeira parte, lembra do fato ocorrido com dor. Não perdoou, fica maquinando a vingança, quer revidar. Então, não perdoou. E temos mais. Quais os resultados do perdão? Os resultados do perdão é que a pessoa, quando perdoa, se torna uma pessoa livre. Como é bom ser livre, né? Não ter peso, não ter culpa, não ter peso nenhum, não ter cobrança nenhuma na nossa mente, no nosso coração. Agora, quando a pessoa não perdoa, ela se torna uma pessoa presa. Ela só fala daquela situação 24 horas por dia. Encontra com um amigo e dá um jeito de falar sobre o que aconteceu. Você lembra? Pois é, você sabe fulano, você sabe Beltrano? Ele me fez isso, me fez aquilo, não sei o quê, papapá, entendeu?
aquilo fica ali na cabeça dele o tempo todo. É uma pessoa que fica com essas lembranças na cabeça, ela não, na mente, né? Ela não é uma pessoa livre, ela é uma pessoa presa. Não comia, não? Uma pessoa presa, entendeu? Então Jesus na cruz liberou perdão falando com o Pai para perdoar aqueles que o sacrificaram, né? Ele pediu que o Pai perdoasse. E temos um outro exemplo muito bom também, para nós encerrarmos a nossa palavra de hoje, é do José do Egito, né? Aconteceu tudo aquilo com ele, os irmãos jogaram no poço, os irmãos venderam como escravo, e depois ele perdoou todos os irmãos. Os irmãos ficaram até com medo dele, de que fosse sofrer retaliação, que José do Egito fosse vingar. Não, mas o José do Egito já estava livre, ele já se sentia liberto, porque ele liberou perdão para os irmãos. Tanto é que ele colocou o nome no filho dele, num dos filhos, de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Manassés significa isso. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Quer dizer o quê? José perdoou seus irmãos. Ele era um homem livre. José se tornou livre. Ele nunca quis vingança, ele nunca se vingou. E quantos exemplos de perdão nós temos na palavra do Senhor? Como eu já disse, sendo o maior exemplo, o exemplo de Jesus. Então, meu querido, minha querida, que escutou esta palavra que eu deixei aqui, diante de tudo isso que você ouviu, eu te convido a liberar perdão para alguém que você precisa perdoar. Não deixe passar o tempo. Vai criando raiz de amargura. Vai criando enfermidades no seu corpo, na sua alma. Te faz uma separação de Deus, porque se você não perdoar, você não vai. O Senhor não vai te perdoar. E se o Senhor não te perdoando, você não vai estar com o Senhor. Encha seu coração de amor. E não deixe que o seu coração se encha de amargura, rancor, mágoa, raiva, ira. Por isso que Jesus falou que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você não vai deitar nunca com aquela raiva no coração. Não vai deitar nunca antes de perdoar uma pessoa, para você ter uma noite tranquila, para você ter paz, para você ser uma pessoa livre. Se você se encontra ainda nessa situação, presa por falta de perdão, se liberte, minha querida e meu querido, desta prisão. Se liberte destes verdugos. É o que eu te desejo e te peço em nome de Jesus. Faça isso para você ser uma pessoa livre e ter total comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos nesta noite, meu Pai. Queremos te agradecer por mais esta noite na tua presença santa, Deus. Muito obrigado, Papai, pela palavra ministrada, Jesus, pela tua serva, a missionária Regina, Jesus. E que nesta noite, meu Senhor, o Senhor venha, Pai, na pessoa do Teu Espírito Santo, fazer gerar em nós, Senhor, o Espírito do perdão, Senhor. Que tenhamos esta consciência, meu Deus, pelo Teu Espírito, Pai, desta necessidade, Deus, de estar perdoando, meu Pai,
de estar, meu Pai, abrindo o nosso coração ao perdão, Senhor. Pois é Tua palavra, Pai, a Tua palavra nos orienta, Deus, que deveríamos perdoar uns aos outros, meu Deus. Por isto nós, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, Deus, e fazer de nós pessoas perdoadoras em Cristo Jesus, ó Deus. Abençoa, Pai, a Tua serva, abençoa cada missionária, Deus, cada vida, cada lar nesta noite. O Senhor esteja, Pai, entrando com a Tua providência, meu Deus, operando na vida dos Teus filhos, das nossas vidas, Senhor, dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, nós te oramos nesta noite, estamos aqui para te clamar, estamos aqui porque a Tua palavra nos incentiva, nos orienta, Deus, a estarmos orando em todo o tempo, sem cessar, clamando ao Senhor, meu Deus, e por isso estamos aqui, Deus, não que sejamos perfeitos, não que sejamos merecedores, porque, Pai, Tu és digno somente, Senhor. Só Tu és digno de toda a glória, de todo louvor. E sabemos que é pura graça em nossas vidas, Deus. Os méritos nós sabemos que são do Senhor Jesus, meu Pai. Por isso estamos aqui, Deus, para te pedir o Teu perdão por falhas nossas, as nossas fraquezas, Senhor, mas que o Senhor venha nos cobrir, Pai, com o Teu sangue, porque a Tua palavra diz que o Teu sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, e que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e o sangue de Jesus, Ele nos purifica, Senhor, de toda acusação, de toda injustiça, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ser conosco, Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que o Senhor venha nos sustentar, Pai. Nós precisamos, carecemos do Teu sustento diário, Senhor. Não é só um dia, não, Pai, no momento, não. É diariamente nós carecemos do Senhor na nossa vida, Deus. Por isto, Pai, segura nas nossas mãos, Senhor. Pai, não nos deixa, ó Deus, desviar para a direita ou para a esquerda, mas estar sempre seguro, Pai, pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Te oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos dê a paz. Que esta graça maravilhosa de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.